Olá, segundo ano! Vamos continuar trabalhando, misturando, juntando todas as nossas operações matemáticas para que a gente saiba qual é a operação indicada para resolver qualquer um dos problemas envolvendo números na nossa vida, né? Então, às vezes, as situações problemas se apresentam para a gente e a gente precisa saber qual é a operação matemática indicada para responder aquele problema, para resolver aquele problema. Então, calculando aqui e ali, nós vamos então chegar nessa observação aqui, tá? Como podemos descobrir quais foram as operações que as crianças fizeram? Claro, nós já sabemos que operações elas fizeram, porque nós tínhamos um problema, nós tínhamos uma questão. Então, para que a gente organize a resposta dessa questão, desse problema, nós precisamos saber os dados do problema. Olha só o que acontece. Para saber os dados, na hora que a gente interpreta os dados, a gente organiza o algoritmo da adição, que é a conta. Nós vamos organizar esses dados em forma de conta, de algoritmo, e aí nós vamos fazer a soma ou a subtração, ou então a multiplicação e a divisão. No caso agora, nós vamos trabalhar especialmente o algoritmo da adição. Então, o algoritmo da adição é essa conta que nós vamos juntar. Nós vamos organizar essa conta de forma que a gente adicione, né? Então, nós vamos somar. Vou colocar lá em cima para a gente lembrar. Então, adição, o que é adição? Adição é uma operação matemática em que nós operamos os números de certa forma que nós vamos juntar, adicionar, para que nós cheguemos a uma resposta que a gente chama de total. Então, nós juntamos e adicionamos as parcelas de forma que a gente encontre o total, ou seja, o que nós queremos saber, quanto ao todo. Essa é a adição. Então, esse algoritmo, nós vamos utilizar a soma, o algoritmo da soma, para calcular 123 mais 114. Então, primeira coisa que nós vamos fazer uma malha quadriculada, aqui, para que a gente organize esses números. Tá? Ok. Vamos então organizar esses números na nossa malha quadriculada. O que nós temos aqui, pessoal? Tá? Nós temos o número 123 mais 114. Nós vamos então escrever esse número ou demonstrar esse número com o material dourado. Então, o que eu vou colocar? Eu tenho o número em cada uma das ordens. Então, aqui eu tenho a unidade, a dezena, a centena. E nós vamos usar o algoritmo da adição, ou seja, o sinal de mais, tá? Porque é uma adição, não podemos esquecer disso. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos organizar o número 123 mais o número 114. Então, onde é que nós vamos colocar? Nós vamos colocar a nossa centena, ou a nossa unidade, ou a nossa dezena primeiro. Nós vamos colocar primeiro as nossas unidades. Então, vamos lá. 1, 2, 3 unidades para representar o número 123. Então, vamos colocar lá. 1, 2, 3 unidades, tá? Agora a pergunta que a professora vai fazer para vocês. 3 unidades ficam aqui na ordem das unidades porque nós não temos, elas não formam juntas uma dezena. Para ser uma dezena, ela precisa ter 10 unidades. Então, quando ela junta 10 unidades, ela vem para essa ordem, que é a ordem da dezena. Eu tenho aqui 2 dezenas, então vamos colocar as 2 dezenas lá. 1,
2 dezenas, certo? Agora, a pergunta que a professora vai fazer para vocês. Se eu juntar 10 dezenas, eu tenho uma centena. Qual é o valor que eu tenho aqui? Eu tenho uma centena. Então, eu vou colocar essa centena aqui, tá? Que número eu escrevi aqui, pessoal? Que número a professora escreveu? 123. Então, vamos escrever esse número aqui, na primeira parcela. 123, ok? 123, tá marcadinho aqui. Muito bem, agora eu quero saber o número de baixo. Como é que eu vou escrever? Eu vou escrever 4 unidades. Quando a professora fala eu vou escrever, é a mesma coisa que demonstrar esse valor com o material dourado. Então, eu vou usar 4 unidades. 3, 4 unidades. Perfeito. E agora eu quero saber quantas dezenas eu tenho aqui. Eu tenho uma dezena. Tá? E agora, quantas centenas? Eu tenho uma centena. Muito bem. Que número a professora escreveu? A professora escreveu o número 114. Então, eu tenho uma centena, uma dezena e 4 unidades. Então, vamos escrever o número 114? Vamos colocar na malha quadriculada, 114. Ok, eu tenho então a primeira parcela, a segunda parcela e agora eu já sei que eu tenho que juntar as duas coisas. Como é que eu vou resolver essa conta, pessoal? É muito legal. Observe que a centena fica abaixo da centena. A professora não coloca a centena embaixo da dezena. Então, a gente percebe que aqui também está dividido. Aqui são as centenas, aqui são as dezenas e aqui as unidades. Então, as unidades, as dezenas e as centenas, certo? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos juntar. Então, cada ordem fica embaixo da sua ordem semelhante. Ordem das unidades, a ordem das dezenas, a ordem das centenas. Então, nós deixamos sempre abaixo de cada um. Unidade abaixo de unidade, dezena de dezena, centena de centena. Muito bem. Agora, nós vamos somar isso, tá? Então, aqui nós temos uma parcela, outra parcela. E agora nós vamos para o resultado, que nós chamamos de soma ou total. Certo? Então, vamos descobrir qual é o resultado? Para que a gente possa escrever o resultado, e vamos escrever em verde para diferenciar esse resultado, nós vamos então juntar, nós vamos somar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Eu já sei que 4 unidades mais 3 unidades são 7 unidades. Eu contei lá. Agora eu vou descobrir nas dezenas. Uma dezena mais 2 dezenas, uma dezena mais 2 dezenas são 3 dezenas. Então, aqui estão minhas 3 dezenas. Agora eu vou juntar ou vou somar as centenas. Uma centena mais uma centena mais uma centena, formam 2 centenas. Então, o resultado, a soma ou o total do meu algoritmo da adição é 237, certo? Então, nós já entendemos como é que eles organizam. Nós já sabemos que a adição tem 2 termos, nesse caso aqui, que são parcela, parcela, e o resultado chama-se soma ou total. Certo, gente? Então, nós podemos brincar com isso diversas vezes e entender. E a mesma coisa é fazer essa conta, que é uma subtração.
De que forma a gente faz a subtração? Assim também, nós vamos comparar o minuendo e o subtraindo para saber qual é o resto e a diferença. Mas aí essa é outra conta e nós vamos trabalhar com essa conta depois. Lembrando que o algoritmo da adição, nós vamos juntar e adicionar. Então aqui nós temos a ordem das unidades, a ordem das dezenas e a ordem das centenas. E nós vamos juntar ou adicionar uma parcela junto com a outra. Então nós temos aqui 3 unidades, 4 unidades, total 7 unidades. Só contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é a mesma coisa, eu tenho 2 dezenas, uma dezena. Eu vou contar quantas eu tenho no total. 1, 2, 3, então eu coloco o resultado aqui. E aqui nós temos 2 centenas, uma centena aqui, uma centena aqui, na outra parcela. Nós vamos juntar e eu vou encontrar 2 centenas. Então, como é que eu leio esse número? Ou como é que eu escrevo esse número com palavras? 237. Esse é o resultado do algoritmo da adição que a professora propôs para vocês. Então fica o meu grande, forte abraço e até o nosso próximo encontro.